Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje vou estar falando sobre arminianismo versus calvinismo. Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Quero falar sobre duas maiores abordagens da teologia: a teologia arminiana e a teologia calvinista. Os pentecostais versus os reformados. Qual teoria seguir? Os calvinistas chamam os pentecostais de analfabetos bíblicos, que suas igrejas só têm capim seco e seus pastores só sabem sugar as pobres ovelhas. No entanto, os pastores pentecostais ou não pentecostais, eles dão uivos de alegria por dominarem o povo de Yarro. Essa é a verdade. E o que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. Qual Deus? Theos significa Deus. E o Deus estudado no princípio da teologia era Zeus. No entanto, teologia é o estudo sobre Zeus. Isso era na Grécia Antiga. Incorporada ao cristianismo no século V da era cristã. Essa ciência estuda as divindades de cada religião. Por exemplo, a teologia espírita, ela estuda os deuses do espiritismo. A teologia budista estuda sobre o Deus Buda. A teologia cristã estuda os deuses cristãos. Para cada religião, sua teologia. Da teologia vem o termo que toda religião leva a Deus. Correto? Porque religião significa religare, do grego, ligar o homem a Deus. Isso é um engano, isso é uma mentira absurda. Na verdade, as Sagradas Escrituras afirmam que quem liga o homem a Yarro, o Criador dos céus e da terra, chama-se Yahushua Mashiach. Religião, teologia, jamais. Então vamos analisar essas aviltantes abordagens teológicas. Vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Quem foi seu autor? Esses 5 pontos foram formulados pelo Sínodo de Dort. Sínodo este convocado pelos Estados Gerais da Holanda e composto por um grupo de 84 teólogos e 18 representantes seculares. Entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra e outros países da Europa. Se reuniram em 154 sessões a partir de 13 de novembro de 1618 até maio de 1619. Essa doutrina, os 5 pontos do calvinismo, ela foi ensinada e incorporada nas doutrinas de João Calvino, 54 anos após a sua morte. Os 5 pontos do calvinismo, eles foram formulados em resposta a um protesto apresentado ao Estado da Holanda pelos discípulos do então professor de seminário Jacob Herman Arminius. Ele era humanista que queria modificar a doutrina da Igreja da Holanda e inseriu os seus 5 pontos do arminianismo. E os seus alunos fizeram um protesto e o Sínodo de Dort, nas 154 sessões, elaborou a resposta que foram os 5 pontos. Os 5 pontos
do arminianismo versus os 5 pontos do calvinismo. Igreja pentecostal versus as igrejas reformadas. Quem é que está certo? Vamos conferir. O arminiano, ele tem 5 pontos. O calvinismo, 5 pontos. Primeiro ponto, vontade livre. O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Yahweh ou a palavra de Satanás, que a queda do homem não foi total. Ele tem condições de decidir ou não aceitar o Mashiach como seu Salvador. Será verdade? Agora, o primeiro ponto, calvinismo. O homem é depravação total. O calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente, dependendo, portanto, da obra de Yahweh, que deve vivificar o homem antes que esse possa crer em Yahushua. Segundo ponto, a eleição condicional. Para o arminianismo, a eleição ela é condicional. Ou seja, acredita-se que Yahweh elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação. A salvação, portanto, depende da obra de sua fé. Já no calvinismo, a eleição é incondicional. O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Yahweh está baseado no propósito ou no plano, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária, inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Para esse segundo ponto do arminiano, a eleição é condicional, depende da fé do homem. Já para o calvinismo, de forma nenhuma, é Yahweh que salva, é ele que elege. Terceiro ponto, arminianismo, expiação universal. O arminianismo diz que o Mashiach morreu para salvar não um grupo em particular, porém, ele morreu para salvar toda a raça humana. E que o Pai deseja salvar todos, ou seja, a expiação ou a redenção, ela é universal, é para todos. O calvinismo, não. Para o calvinismo, a expiação é limitada. O Mashiach morreu para salvar um grupo determinado de pessoas. E que sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida. Porque todos aqueles pelos quais ele não morreu, receberão a justiça de Yahweh quando forem lançados no inferno. Ponto 4. O arminiano, ponto 4, versus ponto 4 do calvinismo. A graça pode ser impedida, ou seja, a graça é resistível. O arminianismo ensina que o Espírito de Yahweh quer salvar todos os homens, porém, o homem decide se quer ou não ser salvo. Assim, Yahweh se mostra impotente em face da vontade do homem. Contudo, o homem goza de vontade livre e absoluta. Ele pode resistir à vontade de Yahweh em relação à sua própria vida. O Todo-Poderoso, diante da vontade do homem,
ele é impotente. Assim o arminianismo ensina. E o calvinismo? A graça é irresistível. Entende que a graça de Yahweh não pode ser obstruída, visto que sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Yahweh esmaga a vontade obstinada do homem como um gigantesco rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Yahweh, ainda que poderia ser assim, se o quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração. Desde que todos os espíritos mortos, alienados de Yahweh, são levados a Satanás, o Deus dos mortos, e todos os espíritos vivos, regenerados, são guiados irresistivelmente para Yahweh. Ou seja, Yahweh é dos vivos. O nosso Senhor simplesmente dá aos seus escolhidos o espírito de vida. No momento que Yahweh age nos eleitos, a polaridade espiritual deles é mudada. Antes estavam mortos em delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora são vivificados no Machia e orientados para Yahweh. Ponto 5. Arminianismo versus calvinismo. O homem pode cair da graça. O arminianismo conclui, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria, livremente exercida vontade livre, aceitando Machia por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Machia, rejeitando-o. Esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamado de queda da graça pelos seguidores de Armínios. O homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo. Ponto 5 do calvinismo: perseverança dos santos. O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que a obra é realizada inteiramente pelo Senhor e que o homem nada tem a fazer antes, absolutamente, para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Yahweh, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Yahweh prometeu completar em nós a obra que ele começou. Contudo, meus amigos, meus amados irmãos, com essa discórdia teológica, o Jacó Arminius foi deposto dos seus cargos e expulso da Holanda por ensinar a sua doutrina, que mais tarde fora chamada de os 5 pontos do arminianismo. Alguns versículos para nossa meditação. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Yahweh, que se compadece. Romanos 9,16. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem tem mais autoridade? Paulo ou Yahushua? Vocês decidem. Pergunto para vocês: qual teoria seguir? Qual é a melhor? Amados,
E isso só serve para semear discórdia entre irmãos. Esqueça isso. Viva a vida na vida de Yahushua HaMashiach. Segue no seu caminho e espera a sua vinda, que breve ele virá. Sou Carlos Novaes. Obrigado pela sua companhia. Gostou do nosso vídeo? Então curte, compartilha, se inscreva e ative o sininho da notificação. E muito obrigado.